Aqui no versículo 11 de Hebreus, nós vemos homens e mulheres que creram no Senhor Jesus Cristo e confiou único e exclusivamente no Senhor. Noé construiu a arca sem nunca ter visto a chuva. Abraão, irmãos, começa a caminhar em direção à terra que o Senhor prometeu por herança, mas sem saber para onde estava indo. Sara, mesmo ali de idade, ela concede ali um filho, aleluia, porque ela permaneceu confiando na promessa que o Senhor tinha para ela. Irmãos, aleluia, por isso as tempestades virão, mas quem confia no Senhor permanece fiel ao Senhor. Quem confia na promessa do Senhor, irá permanecer, confiando e fiel ao Senhor Jesus Cristo. As opressões irão se levantar, desafios, mas não iremos nos desanimar, mas sim confiar no Senhor Jesus Cristo. Foi falado aqui, tempos difíceis, tempestades irão se levantar sim, opressões desse mundo sim, mas eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite, como nós estamos agindo diante desses momentos, quando esses momentos baterem em nossa porta, como será a nossa reação diante de tudo isso que nós iremos enfrentar? Amém. Será que nós iremos confiar, ou será que nós iremos negligenciar a nossa fé? Será que nós iremos negociar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo? Mas porque quando as coisas estão indo tudo bem, é muito fácil, tranquilo, as coisas estão tudo calmo, tranquilo. Mas quando os tempos difíceis vierem sobre nossas vidas, quando esses dias chegarem, irmãos, como nós iremos agir? Amém, verdade. Irmãos, quando nós somos sufocados diante dessas opressões desse mundo, dia após dia, o medo, o desânimo, como foi citado aqui, o desânimo bate a nossa porta, e como nós iremos agir diante disso? Será que nós iremos dizer, como o pastor estava dizendo, será que nós vamos desistir, nós vamos abandonar tudo? Muitas vezes, irmãos, essa é a opção mais fácil que nós iremos encontrar. Mas nessa noite eu quero convidar você a confiar no Senhor Jesus Cristo, confiar na promessa que o Senhor tem para nós. Não desista, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao que a promessa que o Senhor tem para nós. Irmãos, aleluia. Talvez você não, aleluia, pode dizer consigo mesmo, eu não irei passar por isso, não irei passar por esses momentos, aleluia, eu estou muito bem. Mas de fato irmãos, que ninguém está ausente de passar por isso. Nós vemos exemplo na Bíblia, lá no livro de Daniel. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 16. Aleluia. Daniel capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor vai dizer: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disse ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te esta questão. Se assim for, o nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não for, que saibais tu, ó rei, que nós não serviremos ao teu Deus, nem adoraremos imagem dourada que tu erguestes. Amém. Isso é uma passagem bastante conhecida, nesse versículo, onde o rei estabelece uma lei, onde uma estátua de ouro foi construída, a fim de destruir a fé de Ananias, de Misael e Azarias. O rei ali, então, ele dá uma ordem, quando os instrumentos começassem a tocar, todos deveriam prostrar diante daquela imagem e adorar. Daniel e seus amigos, irmãos, eles foram levados, cativos ali para a Babilônia, e ali na Babilônia esses homens começam a moldar segundo a cultura da Babilônia. Os seus nomes foram mudados, ali para que os padrões ali da Babilônia fossem estabelecidos sobre a vida deles. Sabe, irmãos, talvez nós estamos aceitando muitas vezes os padrões desse mundo, com medo de tomar uma postura de fé diante
diante, né, de Deus, né, diante das circunstâncias. Aqueles homens não tinham uma convicção muito grande, né, da sua fé, né, e da sua comunhão com Deus, né, que eles não aceitou qualquer coisa, né, eles permaneceram com a sua fé, né, firmadas no Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens, irmãos, tinham a convicção, né, aleluia, que a sua fé era única e exclusivamente no Senhor. Amém. Aleluia. Quanto mais, né, aleluia, eu entendo, né, quem Deus é, quanto mais, irmãos, nós entendemos o Deus que nós servimos, né, menos espaço, né, para o medo, né, menos espaço para a dúvida, né, vai ter, né, para que acesse o nosso coração, né, irmãos, aleluia. Por isso tenha certeza da sua fé, porque se não tivermos, irmãos, seremos muito facilmente convencidos, né, das propostas desse mundo. Mas se nós não temos certeza, irmãos, do Deus que nós estamos servindo, nós iremos simplesmente, facilmente ser convencidos, né, pelas coisas desse mundo. Ananias, Misael e Azarias ali sabiam, né, que o simples nome que foram colocados ali neles, né, aleluia, não iria mudar o seu caráter, não iria mudar os seus princípios, né, que eles serviam, né, que eles criam. Né, irmãos, no versículo 6, o rei dá uma ordem, né, para que se prostrassem diante daquela imagem. Aleluia. Porém, ali, esses jovens, né, com a sua fé inegociável, né, com seus valores e princípios inegociáveis diante da presença do Senhor, né, eles não se prostram diante daquele decreto. Né, por isso, irmãos, nós estamos fundamentados na palavra do Senhor. Se a nossa fé está firmada, irmãos, exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, né, aleluia, não há espaço, né, para que a dúvida invada o nosso coração, né, o medo invade, né, o nosso coração. Por isso, irmãos, aleluia, em meio, né, a opressões, a dificuldades, né, não vamos nos negociar os nossos valores, né, não vamos simplesmente abandonar, não vamos simplesmente deixar, né, de lado, mas vamos aprender, irmãos, a confiar mais no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos aprender mais, irmãos, a confiar no Deus que nós estamos servindo, né? Porque se nós estamos convictos da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, né? Cada dia nós estamos construindo, né, aleluia, um alicerce, né, aleluia, firmado na rocha, que não simplesmente será abalado, mas que sim será, né, fortalecido no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, irmãos, nós estamos vivendo, né, um tempo onde as pessoas não conseguem, né, suportar, né, o peso, né, das opressões desse mundo. Né, nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, aleluia, que as pessoas muito facilmente estão deixando levar pelas coisas desse mundo. Nós vemos, irmãos, jovens, né, se afastando, irmãos e irmãs se afastando da presença do Senhor, abrindo mãos, irmãos, do Evangelho, porque não conseguem, né, renunciar os desejos, não conseguem renunciar, né, as paixões desse mundo. E nós vemos isso, né, eles preferem afastar do que renunciar, preferem, irmãos, abandonar do que renunciar aos desejos, renunciar às vontades, né, desse mundo. Não conseguem renunciar aos bens, aleluia, que se apegam a esse mundo. Esquece, irmãos, aleluia, do Deus que nós estamos servindo, né, que supre todas as coisas, né, quem conhece todas as coisas. Aleluia, por isso, irmãos, aleluia, não renuncia, né, aleluia, em um tempo, nesse tempo que nós iremos enfrentar. Aleluia, mas permaneça, irmãos, aleluia, com sua fé firmada no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, irmãos, a palavra renúncia, né, é um tema muito importante, né, da Bíblia, né. A renúncia, né, é abrir mão de algo ou prazeres para fazer a vontade de Deus. Amém. Muitas vezes, irmãos, nós, aleluia, estamos fazendo a vontade de Deus, mas estamos não renunciando àquilo que nos prende desse mundo, né, não estamos adorando ao Senhor de verdade, né, não estamos servindo ao Senhor de verdade. Né? Por isso, irmãos, se algo tem te aprisionado, se algo tem, aleluia, feito com que você para no lugar que você está, né? Não consegue sair dessas circunstâncias, sair dessa dúvida, desse medo, né? Renuncia isso, renuncia os prazeres, renuncia os pensamentos, né, aleluia, que tem se levantado contra a sua vida, né, aleluia, o desejo do teu coração, né? Essa noite é a noite que nós apresentarmos no altar do Senhor,
né? Tudo isso que aleluia tem feito nós pararmos diante do caminho, né? Na caminhada com Cristo, né? Noite que nós renunciamos, né? Aleluia, todas as coisas diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Porque lá em Gálatas 2:20 vai dizer: olha, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Irmãos, é pela fé que nós iremos vencer. É pela fé, irmãos, que nós iremos enfrentar todos esses obstáculos, todos esses desafios que nós iremos enfrentar. Irmãos, é pela fé que nós iremos, né, alcançar a promessa que o Senhor, né, tem para nós. Irmãos, é pela fé, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer a Hebreus que pela fé, né, Moisés atravessou o mar aos pés enxutos, né, os exércitos que estavam vindo, quando foi atravessar, né, da mesma forma eles morreram tudo ali, o Senhor destruiu, porque é pela fé, irmãos, a luz que o Senhor fará nós alcançar a promessa que Ele tem para nós. Aleluia, irmãos. Por isso esse tempo que estamos vivendo nesse mundo, a luz tem que ser para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, no nosso tempo que nós estamos aqui nesse lugar, né, nós temos que viver para adorar a Ele, né, tem que ser para viver para o Senhor Jesus Cristo, fazendo a sua vontade. Aleluia. No versículo 6, a palavra do Senhor vai continuar dizendo: e qualquer que não se prostrar e não adorar, né, na mesma hora, né, será lançado dentro da fornalha ardente. Aleluia. O decreto então era esse, irmãos: de quem não adorar, de quem não prostrar diante da presença do Senhor, da presença daquela estátua, né, seria lançado, né, na fornalha ardente. E isso, irmãos, é muito importante. O rei então estabelece aquele decreto. E imediatamente, irmãos, quando as pessoas ouviram os instrumentos, né, o povo, eles se prostram diante daquela estátua, daquela imagem, né, irmãos, além de quando os sons ali dos instrumentos tocou, né, as pessoas prostraram, né, diante daquela imagem. E aqui nós vemos, irmãos, um povo se prostrando, talvez com medo de se posicionar, né, talvez eles estavam com medo, né, de ser lançado na fornalha ardente. Então eles acharam melhor prostrar diante da imagem, né, uma imagem, né, feita por mãos de homens, né, sem ação, né, sem poder algum. Mas aqui nós vemos, irmãos, aleluia, três jovens, né, aleluia, com um posicionamento, né, aleluia, fiel ao Senhor, aleluia, que não negociou a sua fé, né, que não negociou os seus valores, aleluia, porque eles sabiam que o Deus que eles serviam era um Deus vivo, aleluia, que é capaz de fazer, aleluia, aquilo que o homem não pode fazer, aleluia, o Deus que eles serviam é um Deus que pode curar, é um Deus que pode libertar, aleluia, por isso eles não adoraram aquela imagem, mas sim, aleluia, adorou ao Senhor verdadeiro. Aleluia, irmãos, por isso nessa noite, qual escolha você tem tomado, né? Aleluia, qual escolha você, aleluia, tem se posicionado diante das dificuldades, né? Você tem se prostrado, né? Aleluia, para simplesmente, aleluia, fazer, né, com que as coisas melhorem, ou você tem confiado no Senhor, né, que conhece todas as coisas. Aleluia, é noite de nós refletirmos, irmãos. Glória a Deus. É noite de nós escolher, né, de fazer uma escolha verdadeira, né, não simplesmente que nós estamos aqui, né, e queremos que as coisas mudem, não, mas um posicionamento verdadeiro, né, dia após dia, né, nós renunciarmos às nossas vontades e viver, né, a vontade do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos, quando vier a dúvida, o medo, né, nós devemos fazer, né, como o salmista Davi diz no Salmo 143, versículo 10: né, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Aleluia, irmãos, nós temos que estar convictos do nosso Deus que nós estamos servindo, né, e dizer: olha, tu és o meu Deus. Aleluia, tu és o meu Deus, né, portanto a nossa fé, né, e a certeza, né, de que o Senhor é o nosso Deus. A nossa fé, irmãos, é a certeza que o Senhor, Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos desamparar, né? Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, né? Nós devemos lançar sobre Ele, né, todas as nossas
nossas ansiedades, né, tudo aquilo que nós estamos vivendo, irmãos, porque Ele conhece todas as coisas. Aleluia. No Salmos 23, versículo 1, o Senhor vai dizer: ó Senhor, aleluia. Salmos 27, versículo 1 vai dizer: o Senhor é a fortaleza da minha alma, a quem temer? Se o Senhor, irmãos, é a fortaleza da nossa alma, né, de quem nós iremos ter medo? De quem nós estamos temendo, irmãos, aleluia, diante das circunstâncias? Se o Senhor é o nosso Deus, se o Senhor é o nosso refúgio, né, se nós estamos com medo, se nós estamos angustiados, nós devemos apresentar isso diante da presença do Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Aleluia, irmãos. Quem nós estamos temendo? De quem, aleluia, nós estamos se curvando diante desse mundo? A palavra do Senhor diz no Salmo 121: eleva os olhos para o monte, de onde me vem o meu socorro? Aleluia. Nós, diante das dificuldades, diante dos desafios, nós devemos olhar para o Senhor, nós devemos olhar para aquele que nos criou, que nos formou, que conhece todas as coisas. Aleluia. Nós devemos olhar para o Senhor e dizer: olha, o meu socorro vem do Senhor, o Senhor que fez os céus, que fez a terra, o Senhor que conhece todas as coisas. O problema, irmãos, não está em sua volta, mas sim naquilo que os nossos olhos estão vendo. Os problemas, irmãos, não estão ao nosso redor, mas sim daquilo que os nossos olhos estão vendo. Se nossa fé está firmada no Senhor Jesus Cristo, nós estamos enxergando com nossos olhos espirituais aquilo que o Senhor Ele pode fazer. Nós estamos, irmãos, com os nossos olhos firmados no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, nós iremos enxergar aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Aleluia. Por isso, olhe para o Senhor. Por isso, olhe para o autor e consumador da nossa fé, aquele que conhece, irmãos, todas as coisas. Aleluia. Diante das dificuldades, como você tem agido, como você tem se posicionado, irmãos, diante dos problemas, diante da angústia, do medo. Aleluia, irmãos. Nós vimos aí testemunho maravilhoso esse final de semana, do poder de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Esse mês nós estamos em um mês, aleluia, falando sobre a depressão, a ansiedade. E na mesma semana ali, depois do sábado, acho que foi na segunda-feira, eu fui cortar cabelo. E eu estava ali cortando cabelo, e tinha um jovem do meu lado, chegou ali bastante triste, dizendo: olha, é uma amiga que eu conhecia, acabou de suicidar, acabou de tirar a sua vida. Irmão, isso é muito triste, nós vendo jovens perdendo a sua vida. E do mesmo dia, o Senhor ainda fazendo também, Ele tirou a sua própria vida. Irmãos, isso é muito sério, irmãos, como nós posicionamos diante das adversidades. Isso é muito sério, irmãos. Nós vemos vidas, aleluia, se perdendo, porque preferem, aleluia, meios mais fáceis, aleluia, de achar uma solução mais rápida. Mas, irmãos, nós cremos na promessa do Senhor. O Senhor vai dizer para Josué: não temas, eu estou contigo. Aleluia, confia no Senhor, eu sou contigo. Aleluia, Josué foi levantado para conduzir o povo, e a todo momento o Senhor estava com Josué. Irmãos, o Senhor é contigo, não te, aleluia, se entristeça o seu coração, não abate o seu coração diante das dificuldades, mas se posicione para viver verdadeiramente a promessa do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia, irmão, tenha a sua fé confirmada no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, irmãos, e é muito triste, nós vemos jovens se perdendo, nós jovens, irmãos, vivendo uma vida vazia. Irmãos, ali nós vemos todos os dias no ambiente que nós estamos, nós só ouvimos jovens procurando meios para preencher o vazio do coração.
né, irmãos e irmãs, né, crianças, adolescentes se perdendo, aleluia, porque irmãos, aleluia, não está firmados no Senhor Jesus Cristo, não encontrou verdadeiramente na palavra do Senhor. Aleluia, por isso, irmãos, olhem para o Senhor Jesus Cristo, não negocie os seus princípios, os seus valores, né, irmãos, aleluia, nós devemos manter a nossa fé, né, firmados no Senhor Jesus Cristo. Amém. Jó manteve a sua fé, né, mesmo perdendo tudo, ele permaneceu fiel ao Senhor, né, mesmo faltando tudo, ele permaneceu com a sua fé inabalável diante das circunstâncias, né, Jó perdeu tudo, irmãos, perdeu, ele e os seus filhos, perdeu tudo, né, e se fosse hoje, né, em nossas vidas, será que nós teríamos agido? Será que nós iremos suportar ou será que nós iremos abandonar? Por isso, irmãos, a caminhada com Cristo, né, nós nunca iremos nos ausentar de passar por isso, mas nós devemos fortalecer a nossa fé. E como nós fortalecemos a nossa fé? Né, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, pela oração, né, dia após dia, né, com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é construindo uma intimidade verdadeiramente com Ele, é construir, irmãos, um relacionamento verdadeiro com o Senhor, aleluia, nosso íntimo dia após dia, e pela comunhão, irmãos, com cada um, aleluia, nós devemos estar com comunhão, né, todos os dias com os irmãos, né, fortalecendo um ao outro, né, ajudando um ao outro, porque, irmãos, na nossa caminhada com Cristo, né, o Senhor Ele nos ensina a amar uns aos outros, né, a ajudar uns aos outros, né, a carregar aquilo que né, está mais difícil de suportar. Nós temos que ajudar, nós temos que, né, nos fortalecer uns aos outros. Por isso, irmãos, nós fortalecemos a nossa fé, né, na palavra do Senhor Jesus Cristo, orando ao Senhor, né, e pela comunhão, né, aleluia, com cada um dos irmãos. Por isso, irmãos, né, eu não sei quais são os seus desafios que você tem enfrentado, né, irmãos, eu não sei qual é o medo que você tem enfrentado, qual é a tempestade, né, que tem te assolado esses dias, né, quais são os seus gigantes que você, aleluia, tem enfrentado, quais são os gigantes, né, que tem te oprimido. Mais de uma coisa eu sei, irmãos, que a fé, né, aleluia, mais de uma coisa eu sei, né, que a fé é tratar as coisas que não se vê como que já existissem. Irmãos, a fé é tratar as coisas, né, que não são como que já fossem. Por isso, irmão, se você precisa de algo nessa noite, né, se você precisa de uma resposta nessa noite, né, coloque a sua fé no Senhor Jesus Cristo. A fé é a certeza, a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não vê. Por isso, se você precisa de uma cura, né, saiba que o Senhor, Ele é capaz de te curar. Amém. Se você precisa de uma libertação, saiba que o Senhor é capaz de te curar. Por isso, irmãos, com os olhos da fé, comece a enxergar a vitória em sua vida, né? Por isso, com os olhos da fé, irmãos, comece a enxergar, né, a luz da vitória sobre a sua vida, né? Com os olhos da fé, comece a enxergar a cura, né? Pelos olhos da fé, comece a enxergar milagres, né? Com os olhos da fé, comece a enxergar a libertação na sua vida, nos seus filhos, a luz do seu casamento, a luz da tua vida familiar. Pelos olhos da fé, né? Comece a enxergar as coisas que não são como que já se fossem. Eu convido você a se colocar de pé nessa noite. A luz de como nós oramos, você tem liberdade nessa noite de orar ao Senhor.